Olá, pessoal do Processos Químicos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das atividades remotas. Nessa segunda videoaula, nós vamos estudar produtos notáveis e fatorações. Serão duas ferramentas fundamentais no cálculo de limites, que nós vamos ver mais para frente na disciplina. Vamos aos produtos notáveis. Para todos os produtos notáveis que iremos definir aqui, sempre vamos precisar de dois números reais, que nós vamos chamar de A e B. O primeiro produto notável que nós vamos definir é o quadrado da soma. Como nós sabemos, A mais B elevado ao quadrado significa que nós temos que repetir a base A mais B duas vezes numa multiplicação. Então, agora teremos que aplicar uma série de distributivas. O A do primeiro parênteses eu vou multiplicar para o A e o B do segundo parênteses. Então, vamos ficar com A vezes A mais A vezes B. O B do primeiro parênteses eu também vou distribuir para o A e o B do segundo parênteses, ficando B vezes A, que é o mesmo que AB, e B vezes B. Agora, eu vou fazer os devidos cálculos. A vezes A sabemos que é A quadrado, AB mais AB é 2AB, e B vezes B é B quadrado. Portanto, nós definimos o quadrado da soma como sendo o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, e mais o quadrado do segundo termo. Vamos ver agora um exemplo para ilustrar o quadrado da soma. Vamos desenvolver x mais 6 ao quadrado. Já sabemos que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro termo, então é o quadrado de x, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x vezes 6, mais o quadrado do segundo termo. Fazendo as devidas contas, x quadrado é x quadrado, 2 vezes x vezes 6 é 12x, 6 ao quadrado é 36. Logo, o desenvolvimento de x mais 6 ao quadrado é x quadrado mais 12x mais 36. Vamos definir agora o quadrado da diferença, a menos b quadrado. Ele é similar ao quadrado da soma. Eu vou repetir a base a menos b duas vezes numa multiplicação e fazer uma série de distributivas. A vezes A vezes menos b, que fica menos AB. Agora, menos b vezes A, que é menos AB, e menos b vezes b. Agora, A vezes A é A quadrado, menos AB é menos 2AB, e menos b vezes menos b é mais b quadrado. Portanto, nós definimos o quadrado da diferença de dois termos como sendo o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. É bem similar ao quadrado da soma. Você viu que só altera o sinal no termo do meio. Então, vamos ilustrar agora como se desenvolve o quadrado da diferença. Vamos fazer 3 menos y ao cubo ao quadrado. Nós já sabemos que o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo, nós já sabemos que o primeiro termo é 3, menos duas vezes o primeiro termo, que é 3, vezes o segundo termo, que é y ao cubo, mais o quadrado do segundo termo, que é o quadrado de y ao cubo. Agora vamos fazer conta. 3 elevado ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3 vezes y ao cubo, é menos 6y ao cubo, mais y ao cubo elevado ao quadrado, propriedade de potências, potência de potência, eu multiplico os expoentes, fica y à sexta. Então, o quadrado da diferença de 3 menos y ao cubo é 9 menos 6y ao cubo, mais y à sexta. Vamos a um outro produto notável agora, o cubo da soma. Bom, aqui eu vou aplicar uma pequena propriedade de potências. Eu sei que A mais B ao cubo significa repetir o A mais B 3 vezes numa multiplicação. Só que eu vou decompor da seguinte forma. Bom, o elevado ao cubo, eu posso escrever a base elevada ao quadrado vezes a base.
Eu faço isso para aproveitar o quadrado da soma que eu já defini anteriormente. Bom, a mais b ao quadrado é a quadrado mais 2ab mais b quadrado. E ainda fica multiplicado por a mais b. Agora eu vou fazer várias distributivas aqui do primeiro parênteses para o segundo. Eu vou distribuir o a quadrado para o a e o b do segundo parênteses. Acompanha comigo. A quadrado vezes a e a quadrado vezes b. Agora eu vou distribuir o 2ab do primeiro parênteses para o a e o b do segundo. Então fica 2ab vezes a mais 2ab vezes b. E por último, eu vou distribuir o b quadrado com o a e o b do segundo parênteses. Então fica b quadrado vezes a mais b quadrado vezes b. E vou fazer cálculos. A quadrado vezes a é a ao cubo. A quadrado vezes b fica a quadrado b. 2ab vezes a fica 2a quadrado b. 2ab vezes b fica 2ab quadrado. B quadrado vezes a, eu vou colocar ab quadrado. E b quadrado vezes b é b ao cubo. Observe que agora eu posso somar termos semelhantes. A ao cubo não soma com nenhum dos outros. Porém, o ab quadrado somado com 2ab quadrado fica 3, perdão, o a quadrado b somado com 2a quadrado b fica 3a quadrado b. O 2ab quadrado com o ab quadrado fica 3ab quadrado. E o b ao cubo não soma com nenhum dos outros. Portanto, eu defino o cubo da soma como sendo a ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Vamos ilustrar um cubo da soma. Bom, vamos desenvolver x ao quadrado mais y elevado ao cubo. Eu já sei que o cubo da soma é o primeiro elevado ao cubo mais 3 vezes o primeiro elevado ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado e mais o segundo ao cubo. Vamos recapitular. Eu quero fazer o cubo da soma do x quadrado com o y. X quadrado é o primeiro termo, y é o segundo. O cubo da soma fica o primeiro termo elevado ao cubo, então x quadrado elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo elevado ao quadrado, mais o segundo elevado ao cubo. Vamos fazer cálculos agora. X ao quadrado ao cubo é uma potência de potência. Então eu multiplico os expoentes, então fica x à sexta. Aqui eu tenho que resolver o x quadrado ao quadrado primeiro. Vou multiplicar os expoentes. Então toda essa multiplicação vai ficar 3x à quarta y. Agora, 3x quadrado y quadrado, não tem o que fazer. 3x quadrado y quadrado. Mais y ao cubo. E esse é o desenvolvimento do cubo da soma de x quadrado com y. X à sexta, mais 3x à quarta y, mais 3x quadrado y quadrado, mais y ao cubo. Agora vamos ao cubo da diferença, que também é similar ao cubo da soma. Eu vou fazer o mesmo processo para definir ele. Como eu tenho que repetir a base a menos b 3 vezes numa multiplicação, na verdade eu vou fazer 2 vezes a base, que no caso fica a menos b quadrado, e ainda multiplicado por mais um a menos b quadrado. Eu faço isso para aproveitar o quadrado da diferença no primeiro parênteses, que eu já defini anteriormente, que eu sei que é a quadrado menos 2ab mais b quadrado. E ainda fica multiplicado por a menos b. Agora eu vou aplicar distributivas do primeiro parênteses para o segundo. Eu vou distribuir o a quadrado primeiro. Vai ficar a quadrado vezes a quadrado vezes menos b. Tem regra de sinal aqui. Agora eu vou distribuir o menos 2ab do primeiro parênteses para o a e o menos b do segundo. Então, menos 2ab vezes a e menos 2ab vezes menos b. E por último, distribuo o b quadrado
com A e o menos B do segundo parênteses. Então fica B quadrado vezes A e B quadrado vezes menos B. Vamos fazer cálculos. A quadrado vezes A é A ao cubo. A quadrado vezes menos B é menos A quadrado B. Menos 2AB vezes A é menos 2A quadrado B. Menos 2AB vezes menos B é mais 2AB quadrado, pela regra de sinal. B quadrado vezes A é AB quadrado. E B quadrado vezes menos B é menos B ao cubo. Agora eu vou juntar termos semelhantes. A ao cubo não tem nenhum semelhante com ele, então ele fica sozinho. Os dois seguintes, menos A quadrado B menos 2A quadrado B, resultam em menos 3A quadrado B. Os outros dois seguintes também posso juntar. Menos 2AB quadrado mais outro AB quadrado são 3AB quadrado. E sobra para nós menos B ao cubo. Definindo, então, o cubo da diferença de dois termos. Então, o cubo da diferença de A com B é A ao cubo menos 3A quadrado B mais 3AB quadrado menos B ao cubo. Vamos ilustrar com um exemplo. Desenvolver 2x menos 3y ao quadrado ao cubo. Nós já sabemos que o cubo da diferença é o cubo do primeiro termo. Observe que o primeiro termo é 2x. Menos 3 vezes o primeiro termo, que é 2x, elevado ao quadrado, vezes o segundo termo, que é 3y ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é 3y ao quadrado, e menos o segundo termo, que é 3y ao quadrado, ao cubo. E daí eu faço cálculos. 2x ao cubo, eu tenho que elevar tanto 2 ao cubo quanto x ao cubo. Vai ficar, então, 8x ao cubo. Agora, menos 3, 2x quadrado vezes 3y ao quadrado, eu tenho que resolver o 2x quadrado primeiro. 2x ao quadrado, eu tenho que elevar tanto 2 quanto o x ao quadrado, que vai ficar 4x. Então, toda essa multiplicação fica menos 3 vezes 4x quadrado, que é o resultado de 2x elevado ao quadrado, vezes 3y ao quadrado. No seguinte, eu tenho 3 vezes 2x vezes 3y ao quadrado. Eu tenho que resolver esse quadrado primeiro. Eu tenho que elevar tanto 3 ao quadrado, quanto o y ao quadrado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Y ao quadrado, y à quarta. Então, toda essa multiplicação fica 3 vezes 2x vezes 9y à quarta. Menos 3y ao quadrado ao cubo, eu elevo tanto 3 ao cubo, quanto y ao quadrado ao cubo. 3 ao cubo, 27. Y ao quadrado ao cubo é potência de potência, multiplica os expoentes, então fica 27y à sexta negativo. Bom, eu ainda tenho multiplicações para fazer. O 8x ao cubo já está pronto. 3 vezes 4x quadrado vezes 3y ao quadrado dá para multiplicar apenas os números. Então fica 36x ao quadrado, y ao quadrado. No seguinte eu tenho 3 vezes 2x vezes 9, então fica 54x y à quarta. E menos 27y à sexta, que é o desenvolvimento de 2x menos 3y ao quadrado ao cubo. Basta apenas memorizar as relações dos produtos notáveis e substituir onde é o primeiro termo e onde é o segundo termo. Vamos agora a outro tipo de produto notável. Eu vou pegar agora a soma de dois números e multiplicar pela diferença de dois números. Vou fazer distributivas também. O A do primeiro parênteses, distribuído para o A e o menos B do segundo, fica A vezes A mais A vezes menos B, fazendo regra de sinal. O B do primeiro parênteses eu vou distribuir também. Fica B vezes A e B vezes menos B. A vezes A é A quadrado. A vezes menos B é menos AB.
mais B vezes A, eu posso colocar como sendo AB, e B vezes menos B quadrado. Observe que os dois termos do meio, eles podem se cancelar, porque um é o oposto do outro. Menos AB com mais AB é zero. Então, nos sobra apenas A quadrado menos B quadrado, que é o produto notável da multiplicação da soma pela diferença de dois números. Fica o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, vamos dar alguns exemplos desse produto notável. Vamos multiplicar 3 mais Z por 3 menos Z. Observe que o primeiro termo nos dois parênteses é 3 e o segundo termo nos dois parênteses é Z, fazendo a soma e a diferença. Pelo produto notável, é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E eu só faço cálculos aqui. 3 ao quadrado, 9, e fica menos Z quadrado, que é o resultado do produto da soma pela diferença de 3 com Z. Passamos agora às fatorações. As fatorações são uma espécie de processo contrário dos produtos notáveis. Enquanto nos produtos notáveis eu faço desenvolvimento, na fatoração eu faço o processo inverso. Eu pego o desenvolvimento e volto a ser um produto notável. Bom, a primeira fatoração que nós vamos estudar é o trinômio do segundo grau. Existem várias técnicas para fazer a fatoração do trinômio do segundo grau. Porém, aqui, na nossa disciplina, eu vou explicar uma técnica universal, que vai servir para todos os trinômios do segundo grau, ok? Bom, trinômio do segundo grau, ele é escrito dessa forma: ax² mais bx mais c. Bom, ele pode ser um desenvolvimento do quadrado da soma, ele pode ser um desenvolvimento de um quadrado da diferença, ou ele pode ser um desenvolvimento de termos que resultem numa expressão de grau 2. Bom, uma expressão de grau 2 nós já conhecemos, lá da fórmula de Bhaskara, naquela parábola que nós desenhávamos lá nas funções que nós estudamos lá no ensino médio. Então, nós vamos precisar da fórmula de Bhaskara para fazer a fatoração do trinômio do segundo grau. Então, todo trinômio do segundo grau escrito dessa forma, ax² mais bx mais c, ele será fatorado da seguinte maneira. Vai ser o a vezes x vezes x1 vezes x menos x2. Então, a fatoração do trinômio do segundo grau, corrigindo, fica a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Observe que esse a na frente do primeiro parênteses é o mesmo a que acompanha o x². E esse x1 e x2 que estão em cada um dos parênteses, eles são as soluções da fórmula de Bhaskara. Então, todo o trinômio do segundo grau, nós vamos usar a relação de Bhaskara para descobrir quem são o x1 e o x2 que vão aparecer na minha fatoração. Então, vamos dar um exemplo de como se fatora um trinômio do segundo grau. Vamos fatorar o 3x² menos 8x menos 3. Se nós observarmos, o azinho sempre acompanha o x², o bzinho sempre acompanha o x, e o czinho sempre é o termo independente, o termo que não acompanha nenhuma variável. Então, o azinho é o 3, o bzinho é o menos 8 e o czinho é o menos 3. Agora eu vou usar a relação de Bhaskara para descobrir quem são o x1 e o x2 que nós vamos usar na fatoração. Eu vou deixar para você verificar, pela relação de Bhaskara, que o x1 e o x2 são 3 e menos 1/3. Agora, para fatorar o 3x² menos 8x menos 3, bom, ele vai ser a, que no caso é o 3, vezes x menos x1, então é x menos 3, vezes x menos x2, então é x menos 1/3. Olha a fatoração do trinômio do segundo grau. É a vezes x menos x1 vezes x menos x2. No meu caso, o a é o 3, o x1 é 3 e o x2 é menos 1/3. Então, repetindo, fica 3 vezes
x menos 3 vezes x menos 1/3. Fazendo a regra de sinal no segundo parêntese, eu chego que a fatoração fica dessa forma. 3, que multiplica x menos 3, que multiplica x mais 1/3, que será a fatoração desse trinômio do segundo grau. Bom, vamos agora a uma outra fatoração, que é a diferença de quadrados. Então, eu vou pegar dois números reais e subtrair o quadrado dos dois. A quadrado menos b quadrado. Essa fatoração ela é bem imediata, porque nós vimos ela no produto da soma pela diferença de dois números. E é bem simples trabalhar com a diferença de quadrados. Ela será a fatoração que mais irá aparecer no estudo dos limites. Observe alguns exemplos da diferença de quadrados. Por exemplo, x² menos 25. Bom, será que eu consigo escrever dois quadrados aqui? O primeiro já está escrito, que é o x². E o 25? Eu consigo escrever ele como sendo o quadrado de alguém? Simples, né? É 5. Então, agora eu tenho uma diferença de quadrados. x² menos 5². Observe que quem faz o papel do Azinho é o x e quem faz o papel do Bzinho é o 5. Então, nesse caso, essa diferença de quadrados se fatora como sendo x mais 5, x menos 5. Uma outra diferença de quadrados. 36x² menos 9y². Eu tenho que escrever quadrado de alguma coisa menos o quadrado de outra coisa. É claro que nem sempre vai estar explícito para nós. Então, nós vamos ter que manipular um pouco a expressão para escrever dois quadrados numa diferença. Observe que 36 é o quadrado de 6. Então, o primeiro termo, 36x², na verdade é o quadrado de 6x. Observe que o segundo termo, 9y², eu posso colocar o 9 como sendo o quadrado de alguém, que no caso é do 3. Então, o 9y² pode ser, na verdade, o quadrado de 3y. Então, agora nós estamos explicitamente expressando a diferença de dois quadrados, que no caso é do 6x e do 3y, sendo o 6x o papel do A e o 3y o papel do B. Fatorando fica 6x mais 3y vezes 6x menos 3y. Um outro exemplo de diferença de quadrados é esse. 16 sobre 25 menos z². O segundo termo já está quadrado do z. Agora eu preciso fazer que o primeiro termo fique elevado ao quadrado. Eu sei que 16 é o mesmo que 4² e que 25 é 5². E, por propriedade de potência, 4² sobre 5² é o mesmo que 4/5 ao quadrado. E agora eu tenho dois quadrados bem explícitos, o do 4/5 e do z. O 4/5 faz o papel do A e o z faz o papel do B. Então, fatorando, fica 4/5 mais z vezes 4/5 menos z. Passando para a próxima fatoração, eu tenho a soma de cubos. A ao cubo mais b ao cubo. Eu vou deixar para você verificar em casa que realmente fica sendo a mais b vezes a² menos ab mais b². Para fazer essa verificação é simples. Basta você distribuir esse a e b do primeiro parênteses para os caras do segundo parênteses. E perceber que o que você vai chegar vai ser a ao cubo mais b ao cubo. Nós já vamos direto num exemplo para ilustrar o a ao cubo mais b ao cubo. Vamos fatorar x ao cubo mais 27. Bom, nós temos que explicitar dois cubos aqui. O primeiro já está explícito, que é o x ao cubo. Então, nós temos que mexer no 27. O 27 é o cubo de alguém, que nesse caso é do 3. E agora nós estamos prontos para fatorar. Observe que o x faz o papel do A e o 3 faz o papel do B. Agora eu vou substituir o x e o 3 nos dois parênteses da fatoração. Então, nessa ordem fica x
mais 3 no primeiro parênteses. Já no segundo fica x² menos x vezes 3 mais 3². Concluindo a minha fatoração, fica o primeiro parêntese, x mais 3, e no segundo parêntese, fazendo os cálculos, fica x² menos 3x mais 9. Agora, nós vamos fazer uma outra fatoração similar, que é a diferença de 2 cubos, a ao cubo menos b ao cubo. Também vou deixar para você verificar que a fatoração é essa, a menos b vezes a² mais ab mais ab². Da mesma forma, você vai distribuir o a e o menos b do primeiro parênteses para os caras do segundo parênteses e verificar que o resultado será a ao cubo menos b ao cubo. E já vamos a um exemplo para ilustrar a diferença de 2 cubos. Vamos fatorar y ao cubo menos 8. Observe que para fatorar, eu tenho que escrever 2 cubos ali. O primeiro já está escrito, que é o y ao cubo. Agora eu tenho que mexer no 8 e escrever ele como sendo um cubo de alguém. Nós já sabemos que 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo. Então agora, o y faz o papel do a e o 2 faz o papel do b. E eu vou pegar esses dois caras e substituir nos 2 parênteses da fatoração. Então nessa ordem fica, no primeiro parêntese, y menos 2. No segundo parêntese fica y² mais y vezes 2 mais y². Concluindo a fatoração, fica o primeiro parênteses, y menos 2, vezes o segundo parênteses, que fazendo os cálculos fica y² mais 2y mais 4. E com isso nós concluímos a videoaula de produtos notáveis e fatorações. Quero ressaltar que, a partir dessa segunda semana de atividades remotas, nós só teremos a atividade da semana. Não teremos mais a atividade da videoaula. Veja a videoaula quantas vezes for preciso para entender os conteúdos para você fazer a atividade da semana. Qualquer dúvida, poste no fórum de discussões, que sempre que possível eu responderei os seus questionamentos. Qualquer outro aluno que souber e quiser responder antes de mim, fique à vontade. Bom, estude, bons estudos e nos vemos na próxima videoaula.